Friozinho chegando, período sazonal do vírus sincicial respiratório também, todo mundo voltando para as aulas e o teu pronto-socorro fica como? É isso aí, fica cheio de bebês sibilando. Se você já passou por essa situação, fica até o final do vídeo que a gente vai discutir sobre a bronquiolite viral aguda e o raio-x de tórax. Se você faz plantão em pronto-socorro, já deve ter percebido que os quadros respiratórios em pediatrias têm uma certa sazonalidade. E uma delas começa ali mais ou menos em março. De repente, se você mora um pouco mais para o norte do Brasil, isso começa até um pouco antes. E o vírus sincicial respiratório ele causa uma série de doenças nas crianças, doenças respiratórias. Nas crianças maiores e nos adultos, muitas vezes é um resfriado comum, mas nas crianças menores ela pode ter a sua gravidade e até mesmo nos idosos, que também é uma idade em que há uma gravidade maior pela infecção do sincicial. Na criança pequena, em especial no lactente, ela faz muitos quadros de sibilância, que é a chamada bronquiolite viral aguda, que nada mais é do que o primeiro episódio de sibilância. A criança acaba com 3, 4 dias de resfriado comum e após isso ela começa a ficar com desconforto respiratório, que é o tempo que a infecção da via aérea superior estende-se até a via aérea inferior. E esse bebê aqui é levado ao atendimento para você porque ele apresenta-se com quadro de resfriado comum já tem 3 dias e no quarto dia a mãe começou a perceber que ele estava com dificuldade para mamar. E essa dificuldade ela percebeu ainda junto com uma respiração mais acelerada, falando que ele estava mais cansadinho. Então é a primeira vez que isso acontece, a mãe relata que isso nunca tinha acontecido anteriormente e que esse primeiro episódio de sibilância é ainda a primeira vez que ela leva ele em atendimento, porque ela ficou preocupada com esse padrão de respiração e porque ele nunca deixou de comer. Você opta por radiografar. E na radiografia desse paciente, o que a gente começa a perceber aqui, que chama bastante atenção, é essa área opacificada nessa projeção aqui de terço superior do tórax direito. Quando a gente pensa na fisiopatologia da bronquiolite viral aguda, vale lembrar que ela é um processo obstrutivo, assim mais ou menos como é a asma, só que não há tanto broncoespasmo como há na asma. Na bronquiolite viral aguda predomina o edema de mucosa e a secreção intrabrônquica. E essa secreção intrabrônquica ela acaba ficando impactada na região intraluminal. Então o ar faz um mecanismo valvular em que ele entra, porém ele tem dificuldade para sair. Quando há um processo obstrutivo em que há todo o fechamento do brônquio, acontece a atelectasia. Quando há uma obstrução parcial, acontece a hiperinsuflação. Nesse caso aqui, a gente já tem um motivo para pensar que esse paciente pode ter uma atelectasia, mas vamos atrás disso, dessas informações realmente no raio-x. Olhando então a essa área opacificada e note que há um limite bem preciso, é bem linear essa região. A atelectasia perde volume, então ela faz um efeito de vácuo, ela puxa todas as estruturas em direção a ela. O que a gente pode perceber aqui? Aqui a traqueia do paciente, ó, repara que ela está encurvada justamente aqui em direção à área opacificada, ela está sendo puxada nessa direção. O que a gente deveria perceber? A gente deveria perceber a traqueia mais ou menos aqui, ó, centralizada. Então aqui a gente já tem um primeiro sinal de perda volumétrica. E essa região aqui retilínea, que eu mostrei para você, ela nada mais é possivelmente do que a cisura horizontal que foi deslocada para cima. A cisura horizontal a gente deveria ver um risco bem tênue, mais ou menos nessa região, e a gente não percebe. Então ela foi desviada aqui para cima, também mostrando que é um sinal de perda volumétrica. E aí eu te digo, isso daqui é condizente o quadro clínico do paciente? Sim, é condizente. São essas as duas complicações mais comuns no pulmão da criança que tem a bronquiolite viral aguda, que é a atelectasia e a hiperinsuflação. Aqui a gente tem uma atelectasia, no caso, de lobo superior direito. Cuidado, por favor, quando você pegar uma criança como essa, para afirmar que ela tem uma pneumonia. Não, ela não tem uma pneumonia, ela tem uma atelectasia que vai precisar ser reexpandida. Não saia dando antibiótico para essa criança. Nesse período de frio, a gente acaba se coçando em ver esses quadros respiratórios todos, às vezes até se apavora em ver um bebê pequenininho taquipneico, com uma respiração acelerada, e a gente acha que o antibiótico vai resolver o problema e que vai ser, na realidade, um grande ansiolítico para quem prescreve e até mesmo para quem recebe a prescrição.
mas quem vai receber o antibiótico, no caso da criança, não vai se beneficiar de nada. A maior parte dos quadros de bronquiolite viral aguda são benignos, eles evoluem bem. São poucos os casos em que as crianças realmente acabam evoluindo mal, precisando de internação, e em casos mais extremos, até mesmo de internação em UTI, intubação, ventilação mecânica. Seja cuidadoso. Em quadros que há características virais, o antibiótico não vai ajudar. O raio-x até mesmo, muitas vezes, também não vai trazer muito significado para você. Você tem que ser muito cuidadoso e saber o paciente certo em que você vai pedir esse raio-x. É aquele paciente, mais uma vez, que não tem melhora dos sintomas da bronquiolite viral aguda. Esse paciente realmente vai merecer. E o tratamento disso é plenamente suportivo. Em paciente que está hipoxêmico, saturando menos que 92%, 94%, vale a pena colocar oxigênio. Mexer o mínimo possível nesse paciente, manter ele hidratado, manter ele aleitamento materno, manter ele sob alimentação que ele consiga aceitar. Você lembrando disso, você certamente vai ser uma pessoa diferenciada na hora de fazer o manejo de um paciente com bronquiolite viral aguda, que é muito comum nesse início e nesse período sazonal do vírus sincicial respiratório, o principal agente lógico da bronquiolite. Por você ter ficado comigo até aqui, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.